Agora, para nós fazermos a nossa reflexão, você já provavelmente, possivelmente, já deva ter uma experiência assim, né? Onde você fez uma leitura errada, uma interpretação errada sobre um fato, sobre uma situação, né? O único conselheiro foi o teu próprio coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e acabou culminando num resultado que a gente não esperava, que a gente não queria, e depois nós lamentamos isso, né? Então a gente pode perceber o quão importante é nós termos essa figura do mentor, né? Quando a gente pensa em mentor, uma outra coisa que me vem ao coração é uma coisa que eu ouvi lá no início do meu ministério pastoral sobre a questão de prestação de contas. Prestação de contas nada mais é do que você ter um conselheiro, um mentor, um amigo que você considere e que você possa criar um hábito, né? Isso não é uma situação pontual, mas é importante na vida de um líder ele ter a prestação de contas dele. Ele precisa dizer, ele precisa prestar conta daquilo para alguém, né? De novo, e não é como um fato que acontece na ocasião, não, é uma coisa sistemática. É você periodicamente, né, semanalmente, mensalmente, enfim, sistematicamente, você poder prestar conta de tudo que você fez, né? Das coisas boas que você fez, ou que pelo menos você acha que foram boas, das coisas ruins que você fez ou que você acha que foram ruins, né? Dos bons resultados que foram gerados, dos maus resultados e poder criar uma análise, né? E alguém que está do lado de fora, é alguém que está isento de julgamento, não é alguém que está querendo, tendo alguma intenção nessa relação, mas simplesmente é um amigo, né? Para te ajudar e te apontar em saber se realmente aquilo que você fez, qual foram as suas motivações, porque, de novo, nós estamos a serviço do reino. E por nós estarmos envolvidos em tantas coisas, como eu falei, são tantos fatos, são tantas situações, que nós, como seres humanos, a gente muitas vezes acaba se deixando envolver, né? A gente olha para a história, coisa que não deve acontecer, mas os homens da Bíblia, eles foram homens como a gente e que erraram também, né? A gente vê lá exemplo da situação de Paulo e Barnabé. Eles tiveram um problema com relação a João Marcos, que Paulo não queria tê-lo porque em algum momento deixou ele na mão, né? E Barnabé em algum momento falou, não, a gente precisa ter ele no nosso time e tal. E eles não chegaram a um acordo, diz que parece que a coisa foi tão séria a ponto de dividi-los, né? A ponto de fazer com que Paulo fosse para um lado e Barnabé fosse para o outro lado. Então são coisas que acontecem, né? E por isso é importante a gente ter alguém para a gente poder conversar, para a gente poder buscar conselhos, para que a gente não decida sozinho. A chance de nós errarmos, a chance de nós tomarmos alguma decisão errada em resolver um conflito, né? A gente precisa, outra coisa, a gente precisa saber, entender, é o seguinte, que num fato ou numa situação, na grande maioria das vezes, nós não temos todas as informações, nós não dispomos de todas as informações, né? Quais foram as motivações, né? O porquê que fizeram, em que momento fez, como falou, como deixou de falar, enfim, nós não conseguimos reunir isso, fica tudo no campo da suposição, tudo no campo da suposição. E aí a nossa mente ela trabalha, a nossa mente é extremamente criativa. Só que essa criatividade, em função do pecado, ela está mais, às vezes está muito mais correlacionada à maldade, né? Fazer a má interpretação do que a boa interpretação, né? Então nós muitas vezes precisamos respirar, nós precisamos buscar o conselho, não decidir no momento
de cabeça quente, ou quando nós temos inicialmente já só um pedaço de uma informação, só de uma parte, né? Então a gente precisa tomar alguns cuidados e às vezes o mentor ele vai nos ajudar a olhar, mas é interessante que apesar da aproximação do mentor, como a gente falou que uma das características, né, do mentor é alguém que esteja próximo. Mas a gente tem que pensar também o seguinte, né? É que nem um médico. O médico ele nunca bateu aqui na porta da minha casa para saber se eu estava bem ou se eu não estava, se estava precisando da ajuda dele. Ele nunca. E a minha perspectiva é que isso nunca aconteça, né? Com o mentor, talvez a mesma coisa. Nós precisamos tomar a iniciativa de ir buscar conselho, né? E não só ou permitir que alguém venha arbitrariamente e interfira nas nossas decisões, né? Porque se alguém faz isso, a gente já fica meio bravo, a gente não quer, né? A gente é meio orgulhoso. Mas quando a situação é diferente, nós tomamos a iniciativa de buscar o conselho, isso faz toda a diferença. Nós não nos sentimos donos da razão, nós compartilhamos essa visão, né? A nossa percepção, e nesse compartilhar da percepção, a gente pode ter um retorno muito positivo, né? Foi o que aconteceu com o caso de Caim. Deus ele interferiu, Deus ele tinha uma palavra, tinha um conselho, a fala de Deus foi para que as coisas retornassem o melhor resultado. Como Caim ele não deu crédito, ele continuou dentro do seu intento, né? A gente sabe qual é o final da história, né? Mas isso para exemplificar e você fazer uma autorreflexão, né? Você busca conselho, você conversa com alguém, você abre teu coração para pedir conselho nas tuas decisões, né? Nas tuas interpretações. Essa parte de interpretação ela é muito importante. É muito importante. Como é que nós vemos as pessoas, como é que nós vemos os membros, aquele que nós fomos chamados para ajudar. Será que eu entendo a dor dele? Ou eu entendo por que ele fez aquilo? Por que ele está fazendo aquilo? Porque ainda ele não se libertou daquilo? Né? Se a gente procurar alguns bons conselhos, a gente vai conseguir lidar melhor com esse tipo de situação e o nosso papel a gente vai conseguir desenvolver com mais qualidade e também com melhor resultado.